Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Juan Carlos Oliver, querendo deixar um testemunho profético aqui para vocês sobre a minha vida, né, o testemunho de vida, o que eu passei esse tempo atrás, pouco tempo mesmo. Eu estava sem rumo, sem direção, eu estava até fora dos caminhos do Senhor, né? Eu sou pastor exatamente há 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. E por uma situação que aconteceu comigo e eu deixei me levar e rapidamente, quando eu me vi, eu estava fora dos caminhos do Senhor. Então eu ia e voltava, mas não tinha aquela firmeza, sabe? Ia e voltava e não tinha aquela firmeza. Estava congregando, né? Ia na congregação de vez em quando e tal. Mas ainda estava bebendo, né, bebendo e fumando, sabe? Tava passando por um processo e clamando a Deus por ajuda, por socorro, para me voltar para o propósito que o Senhor tinha me chamado, que é pregar o Evangelho, evangelizar, ganhar almas, né? E eu clamava a Deus, chorava, buscava ao Senhor, a face do Senhor. Por isso que eu falo, meus irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque para levantar é só pela compaixão e misericórdia do Senhor, pelo propósito que o Senhor tem na sua vida. E quando você clama a Deus, e Deus acha sinceridade no seu coração e nas suas palavras. Eu estava clamando a Deus, estava buscando, e Deus falando comigo. Bebia, ia na igreja. Bebia, ia na igreja. Falei, poxa, eu não posso ficar dando mau testemunho não, Pai, mas me ajuda, eu não estou aguentando. Eu quero me posicionar para falar do nome do Senhor e ganhar almas. Porque o homem, a Bíblia fala que o homem sábio, ele ganha almas em prol do reino. E eu sempre fui evangelista. Sempre preguei fora de igreja. Sempre preguei nas ruas. Sempre tive isso comigo, esse intuito comigo. Nunca somente dentro de igreja, não. Fora eu pregava também, né? E tive um sonho profético. Sempre acreditei nos dons, né? Eu sou continuista, né? Creio nos dons, né? Que os mesmos dons do passado são os dons para hoje mesmo. E eu sou continuista e creio nos dons de cura, né? De visão, de sonhos, entre outros, né? Vou simplificar. Deitei em casa, né? Cheguei no meu plantão. Deitei. E tive um sonho profético. Tive um sonho muito profético. Às vezes as pessoas que são muito religiosas não acreditam, né? Mas eu respeito a opinião de cada um e a vida de cada um. Estava no sonho lá, eu estava numa rádio, né? Estava cantando até uma música internacional, inglês e tal, bacana, né? Estava cantando e tal na rádio e tal. Eu era locutor da rádio, ao mesmo tempo eu fazia interpretações na rádio também. Aí nisso um amigo meu, né? Ele estava na igreja a qual a família dele fundou. Ele é músico, né? Ele é músico, ele instrumentos, né? Instrumentista e tal. Que hoje em dia não tem levita. Levita foi a tribo de Levi lá atrás. E o povo hoje quer colocar como levita. É complicado, mas eu respeito cada um, né? Hoje em dia são instrumentistas e músicos na casa do Senhor, né? E nisso ele estava lá na congregação, né, da família, né, a qual a família fundou, e estava lá tocando e tal. De repente ele viu um abalo lá fora, o chão começou a tremer, a igreja começou a tremer. Aí ele foi lá fora, aí passou um ônibus, o ônibus também tremeu. Ele foi e falou, tem que falar algo com o Juan, eu vou lá na rádio.
Aí ele foi lá na rádio, lá, me chamou, Juan, Juan. Eu falei, o que está acontecendo, Thiago? Ele foi, virou para mim, falou, senhor, Deus não quer que você faça isso não. Deus quer que você pregue nas redes sociais e no YouTube. Eu falei, meu Deus. Acordei assustado naquele exato momento e comecei a entender que o propósito de Deus era aquilo. Tremendo, trêmulo, meio assustado, mas vi que era o Senhor me direcionando naquele exato momento. Então, o que aconteceu? Na mesma hora, eu falei, meu Deus. E Deus começou a falar comigo no profundo. Deus começou a testificar no profundo aquele sonho profético que eu tive, sabe? Aí veio uma graça de Deus sobre a minha vida, veio assim, uma paz que não tem, o mundo não dá. A paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo. Mas uma paz tremenda. Eu falei, meu Deus, o Senhor está nesse propósito, e era propósito. É propósito de Deus, propósito e direção de Deus. Aí comecei a fazer os vídeos, e comecei a pregar nos vídeos, oração. E no começo eu estava fazendo até oração e a pregação. Aí agora eu estou somente com a pregação. Mas estou vendo o mover de Deus nessa situação. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã? Que quando Deus coloca algo no seu coração, ainda que um homem fale alguma coisa que isso não é, se Deus colocou no seu coração e você se posicionou, Deus irá realizar o propósito dele. Ainda que o homem diz não, ainda que as situações dizem não, mas se Deus colocou no seu coração, você pode ter certeza que Deus irá realizar esse propósito que Deus colocou no seu coração. E quem te justifica é Cristo, não é o homem não. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Entenda uma coisa, Deus implantou no seu coração algo que é da parte dele, que você vê que é da parte dele, ainda que tenha algumas pessoas que venham dar pitaco na sua vida. Não, isso é coisa da sua cabeça, não fala isso não. Fala, irmão, Deus colocou no seu coração, vai em frente, que ele é contigo. Não desanime. Ainda que as circunstâncias, as tempestades, as lutas, Deus colocou no seu coração, ele vai te fortalecer, ele vai te direcionar, ele vai trazer paz e calma no seu coração e vai te direcionar. A cada momento ele vai te dando sinais, vai usando pessoas, a palavra, e tudo vai trazendo, e tudo vai sendo claro e trazendo clareza na sua mente. E Deus me deu uma palavra nesta manhã. Uma palavra forte. Louvor pela direção de Deus. Salmo 105, verso 1. Salmos são cânticos, né? É adoração. Né? Maravilhoso. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Este é o propósito de Deus. Louvai ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Adoração. Oração. Evangelismo. Olha para você ver. Louvor. Adoração. Oração. Evangelismo. Forte, né? Ou seja, hoje eu estou posicionado com Cristo. Abandonei os vícios porque Cristo fez isso dentro de mim. Por mim eu estava bebendo, fumando, entendeu? Estava aí, mas isso estava trazendo uma tristeza profunda na minha alma, no meu coração. Eu me posicionei verdadeiramente com Cristo, mais uma vez, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira casa. Então eu creio profundamente que eu estou fazendo esses vídeos, é propósito do Senhor, eu me posicionei, isso é posicionamento. Quando Jesus te dá a diretriz, implanta no seu coração isso, te dá um sonho profético, ou você teve uma visão, ou um profeta veio e falou algo da parte de Deus e testificou no seu coração, meus amados, vá em frente,
Se Deus certificou, barreiras vão surgir mesmo. Mas isso é para te fortalecer. Isso é o que, como se fosse aqui uma escada para você chegar até o nível que Deus quer que você chegue. É propósito de Deus falar do amor dele, propósito cristocêntrico, adoração, invocar o nome do Senhor. No dia bom, no dia ruim, você tem que clamar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu próximo. Ainda que aquela pessoa tenta te maldizer, falar mal de você, por causa do seu chamado, por causa da sua unção que você carrega. Nem todo mundo vai entender, viu, meus amados? O propósito de Deus na sua vida. Nem todo mundo, principalmente as pessoas que estão dentro da igreja, que são religiosas. Elas não vão entender. Tem pessoas que são religiosas, a visão dela está aqui, ó. Mas Deus te deu uma visão assim, ó. É assim, meu irmão. Então as pessoas nunca vão entender, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então, invoca o Senhor no dia mau, no dia bom. Adora o Senhor. Adore ao Senhor. Busque a face de Cristo. E fale do amor de Cristo para uma pessoa na rua ou nas redes sociais. Fale do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. Se você tem Cristo, fale do amor dele. Isso aí pode libertar pessoas e salvar almas e vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Isso é um pequeno relato de um testemunho meu, né? E tem pessoas que se levantam contra a gente, contra o nosso chamado, contra o propósito de Deus, mas só que é propósito de Deus, então não tem como. Que se levanta, que fale, não importa, quem me justifica é Cristo, assim como você, meu amado. Quem te justifica é Cristo. Vai em frente, segue em frente o caminho, ó, retidão, ó. Porque o que vem de Deus traz paz, a bênção que enriquece não acrescenta dores. Provérbios 10. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a todos. Juan Carlos Oliver, mensagem profética para você e palavra do Senhor cristocêntrica. Cristo no centro de tudo. Não deixe de compartilhar esse pequeno relato, esse pequeno testemunho. É de muito valor, é em prol de almas, em prol de vidas. Canal Juan Carlos Oliver. Deixe o seu like, faça parte do canal. Mensagens a todos os dias, cristocêntricas, em nome de Jesus. E um dia abençoado para você e toda a sua família, né? Um restante de semana abençoado para todos nós, em nome de Jesus.